Começa agora o programa dos candidatos a vereador do PSDB 45. Vocês já devem ter percebido, os serviços públicos custam muito mais caro aqui em Campo Grande e nem sempre o alto custo significa um bom atendimento para a população. Veja o exemplo do transporte coletivo. É a segunda passagem mais cara do Brasil, só perde para São Paulo. E mesmo assim o transporte coletivo é lento e ruim. Os ônibus só andam atrasados e lotados nos horários de pico. E o caso do IPTU? O aumento do imposto nos últimos anos foi muito acima da inflação. Em alguns casos chegou a 400%. E o mais incrível é que, apesar de cobrar o imposto tão alto, a prefeitura também cobra da população para fazer o básico, como o asfalto. Ora, fazer o asfalto à urbanização da cidade é obrigação do poder público. É justamente para isso que a população paga tanto imposto. Os candidatos do PSDB à Câmara Municipal têm propostas sérias para mudar as coisas nessas duas áreas. Eles sabem que é possível, por exemplo, reduzir a passagem de ônibus se a prefeitura diminuir os impostos que cobra nessa área sobre as empresas concessionárias. E o preço pode ficar ainda melhor se o Estado se somar à prefeitura nesse esforço, também reduzindo um pouco o ICMS sobre o diesel das empresas de transporte coletivo. Os candidatos do PSDB a vereadores defendem também o congelamento do IPTU e uma ampla revisão do sistema de cobrança. A ideia é fazer justiça tributária, ou seja, cobrar menos de quem não tem condições de pagar esse IPTU tão caro. Eles entendem que a prefeitura também precisa agir para impedir que a especulação imobiliária expulse gente que mora nessas regiões há tantos anos e que agora já não estão conseguindo permanecer nelas porque tudo encareceu demais. Outra ideia muito interessante dos candidatos do PSDB à Câmara de Vereadores é democratizar o acesso à casa própria, instituindo sorteio para definir quem recebe primeiro. Está na hora de acabar com a distribuição de privilégios na cidade. Todo mundo merece ter sua casa própria. E quem é responsável por essa área, no caso a prefeitura, tem que agir com transparência. Se você acredita que essas ideias podem melhorar a vida das pessoas, então vote nos candidatos do PSDB à Câmara de Vereadores e faça seu voto valer a pena. Termina aqui o programa dos candidatos a vereador do PSDB.